Olá, amigos! Na história do boxe mundial, o americano Tommy Morrison permanecerá como uma das figuras mais trágicas. Nos anos 90, o gigante loiro, com uma figura impecável, personificava o nocauteador ideal. Sua velocidade impressionante, séries devastadoras e um golpe nocauteador de $1 milhão o levaram ao topo do esporte. No entanto, a carreira do promissor peso pesado em seu auge foi interrompida de maneira tão abrupta quanto irreversível. Hoje vamos relembrar o lendário poder e o caminho fatal da grande esperança branca do boxe. Tommy David Morrison nasceu em 2 de janeiro de 1969 na cidade americana de Gravette, localizada no condado de Benton, no estado de Arkansas. Sua mãe Diana pertencia a uma tribo de nativos americanos e seu pai era descendente de escoceses. Quando Tommy era pequeno, a família se mudou para Oklahoma, onde se estabeleceu em uma pequena cidade chamada Jay. Não havia muitas opções de entretenimento para os adolescentes na região, e aos 10 anos, Morrison seguiu o exemplo de seu irmão mais velho, Tim, e começou a praticar esportes. Primeiro, ele entrou para o grupo de beisebol, mas foi expulso alguns meses depois por mau comportamento. Os pais tiveram que procurar uma nova atividade para o filho. O rapaz rapidamente aprendeu as noções básicas de comportamento no ringue e as técnicas básicas do boxe. Mais tarde, em uma entrevista ao jornal The New York Times, o peso pesado comentou que em 15 lutas contra rapazes mais velhos, ele venceu 14. Em 1988, Morrison venceu um torneio regional chamado Luvas de Ouro e participou das competições nacionais de Oklahoma, onde, por decisão dos juízes, a vitória foi para o futuro adversário de Mike Tyson, Derek Easeman. Ao retornar à sua cidade natal, Tommy se inscreveu para participar dos Jogos Olímpicos. Na primeira luta, ele ganhou o título de melhor peso pesado e foi reconhecido como o lutador mais destacado do torneio de Houston. Sendo um parente distante da estrela de cinema John Wayne, Tommy adotou seu apelido Duke e em novembro de 88 ele partiu para conquistar o ringue profissional. Já naquela época, ele tinha 188 centímetros de altura e pesava quase 100 quilos. Mas o que realmente destacava Morrison era seu devastador gancho de esquerda. Nenhum dos 5 primeiros oponentes conseguiu aguentar até o final do primeiro round de 3 minutos. Apenas na sexta luta, em fevereiro de 89, Duke encontrou alguma resistência. No início da luta contra Traore Ali, Tommy foi atingido por alguns golpes diretos à distância. Em resposta, ele aplicou seu característico gancho de esquerda, seguido por golpes isolados de direita. O africano não se apressou e no terceiro round suportou os golpes com firmeza. No entanto, aos 9 minutos, Ali ficou preso na linha de fogo e no quarto round, um uppercut após mais um clinch decidiu o resultado da luta. Naquela noite, o uppercut de direita foi a arma da vitória e derrubou o adversário 2 vezes por nocaute técnico. O estilo canônico de um pugilista sempre focado no nocaute nunca falhou com Tommy, e em lutas posteriores também. Morrison consistentemente avançava para curta distância e aplicava ganchos com uppercuts. E já no verão, ele havia derrotado 11 oponentes consecutivos. A ascensão à elite foi impulsionada pela mudança de Tommy para a equipe do famoso empresário Bill Clayton, responsável pela ascensão de Mike Tyson ao título. Com a nova equipe, Morrison entrou numa nova fase de sua carreira. Em agosto de 89, Duke passou 3 minutos atacando duramente o corpo de Mike Robinson na esperança de derrubar o adversário de forma impressionante. Era perceptível o desejo de Morrison de se assemelhar ao Iron Mike. O knockdown inicial foi bem sucedido nos últimos segundos do round. Não conseguindo realizar um nocaute espetacular no primeiro round, Tommy terminou o que começou no segundo. Em setembro, Rick Ennis, com 15 nocautes e em 18 vitórias, jurou manter-se longe dos ganchos de Tommy. Mas, no entanto, não permaneceu em pé por muito tempo. Uma explosiva série de Morrison enviou Rick a um nocaute previsível. David Jaco, orgulhoso de seus 18 nocautes em 21 vitórias, também recebeu sua parte de Morrison instantaneamente. Um gancho de esquerda em um salto resultou em um nocaute para Jaco no primeiro round. Tommy Morrison mostrou seus talentos no ringue repetidamente, nocauteando seus adversários. E logo se começou a falar seriamente sobre uma luta pelo título para Duke. O famoso empresário Bill Clayton estava levando Tommy a uma luta pelo título contra Mike Tyson. O encontro deles pode se tornar a luta do século.
Cumprindo as expectativas dos fãs, Morrison não demorou com o experiente Harry Terrell. O árbitro foi forçado a abrir a contagem já no segundo minuto após um curto gancho de esquerda. Depois, Tommy colocou um ponto final com um potente direto de direita, enviando Terrell para as cordas como uma marionete com os fios cortados. Em apenas um ano de carreira profissional, o jovem Morrison, de 20 anos, realizou 17 lutas vitoriosas, das quais 15 terminaram em nocautes espetaculares. Tommy, com razão, passou a ser chamado de a grande esperança branca do boxe. Seu temperamento ardente no ringue e seus golpes de grande impacto trouxeram-lhe não apenas a fama de um líder na categoria dos pesos pesados. Sua série de nocautes destrutivos atraiu a atenção de Sylvester Stallone e o convidou para o papel de Tommy Gunn em Rocky V. Antes das filmagens principais, Duke realizou 2 lutas focadas na promoção do próximo filme. Em uma dessas lutas, Morrison trocou seu figurino pelos famosos shorts da franquia cinematográfica e no seu canto estava o próprio Stallone. Os filmes de Rocky conquistaram o mundo. Todos já tinham pôsteres de Sylvester Stallone nas paredes do quarto. Foi uma época verdadeiramente incrível para o boxe. Na tela grande, Tommy não teve dificuldade em reproduzir seu estilo característico, uma abundância de ganchos de esquerda e diretos devastadores. Com 188 centímetros de altura e pesando 125 quilos, Tommy parecia bem no papel de aluno do famoso Rocky Balboa. Embora ele não tenha se tornado uma estrela do cinema, após a estreia, Morrison acordou famoso e agora popular loiro bonito não tinha falta de atenção das mulheres. Depois de descansar no set de filmagem por 6 meses, o recém-coroado Tommy Gunn voltou em junho de 1990, mas, quebrando a mão em um oponente intermediário, o boxeador passou 4 meses no banco de reservas. Em seu retorno, a lesão não impediu Duke de adicionar mais um nocaute ao seu portfólio. Um mês depois, contra Mike Acey, Duke garantiu um knockdown com um direito. Em 1991, Tommy Gunn continuou a ganhar ritmo. A agenda intensa de lutas trouxe seus frutos, e em 6 meses ele acrescentou 4 vitórias ao seu currículo. Entre suas vítimas estavam pesos pesados de primeira linha. O ex-campeão do WBC, Pinklon Thomas, aguentou um round inteiro de bombardeio e não conseguiu sair para o segundo. Também não resistiu o ex-desafiante James Tillis, que caía a cada toque de esquerda de Tommy. Depois de estar 2 vezes no knockdown, Tillis encontrou a derrota nas cordas. Assim, em 2 anos e meio no alto esporte, Morrison eliminou sucessivamente do caminho 28 oponentes e apenas 4 deles não foram para a lona. Tommy rapidamente superou em popularidade muitos campeões mundiais e garantiu o cobiçado posto de desafiante ao título. Em outubro de 1991, aos 22 anos, Morrison enfrentou o invicto campeão do WBC, Ray Mercer. 3 anos se passaram desde o encontro deles como amadores, durante os quais Mercer ganhou uma medalha de ouro olímpica, tornou-se profissional, conquistou o título da Organização Mundial de Boxe em 12 de suas 17 lutas por nocaute. No entanto, nesta disputa, Tommy era o favorito incontestável e facilmente dominou os primeiros rounds. Com combinações rápidas, Morrison dominou mesmo a curta distância. No entanto, sua falta de frieza começou a mostrar-se já no segundo round. Lutas sujas e clinches constantes esgotaram o Duke agressivo. No início do terceiro round, Tommy estava perto do fim, mas no final ficou sem fôlego e começou a levar golpes. Mercer o acertou novamente e partiu para o ataque. Pela primeira vez em 30 lutas, o exausto Duke foi forçado a literalmente sobreviver. No quinto round, em um fechamento, Morrison recebeu um curto gancho de direita e o atleta mais experiente e titulado o mandou para um nocaute total. Depois de alguns meses, o Duke voltou ao ringue em fevereiro de 1992. A corrida de 4 vitórias convincentes confirmou a posição de Tommy como pretendente ao título, todas por nocaute. Mas assim que Morrison começou a almejar o cinturão, ele encontrou um obstáculo. Em junho, enfrentou Joe Hipp. O robusto nativo americano aguentou os golpes e não tinha intenção de perder. Foi uma maratona árdua para Tommy, que terminou no 9º round. Morrison venceu, mas devido às lesões na mandíbula e na mão, os sonhos de cinturões de campeão tiveram que ser adiados.
Recuperando sua forma, o Duque acrescentou mais 3 vitórias ao seu currículo. Em junho de 1993, Tommy finalmente alcançou a posição de desafiante na tabela de líderes da WBO. Seu oponente foi o lendário George Foreman. O grande George ganhou fama nos anos 70 com seus épicos confrontos contra Joe Frazier, e só o grande Muhammad Ali conseguiu detê-lo. Mas contra todas as expectativas, Morrison realizou sua melhor luta tática na carreira. Mantendo a calma e recuando estrategicamente, Tommy desferia seus golpes de longe com a mão esquerda. O veterano Foreman simplesmente não conseguia acompanhar o jovem de 24 anos Duke. Dominando o veterano de longe, Morrison calculava cada passo, pesava cada golpe. Na reta final, Tommy estava claramente à frente de Foreman nas cartas dos juízes e garantiu a vitória por pontos. O Duque se juntou ao clube de elite dos campeões, e um grande combate pelo título prestigiado do WBC com Lennox Lewis brilhava diante do pugilista. O último obstáculo deveria ser o renomado amador Michael Bentt, que acumulou um recorde profissional de 10 vitórias e 1 derrota. No início da luta, Morrison rapidamente pressionou Michael contra as cordas e lançou um gancho de esquerda. Bentt resistiu ao bombardeio e respondeu com as melhores combinações dos anos de sua carreira. Levantando-se ao comando do árbitro, Tommy foi derrotado apenas 1 segundo depois. O terceiro knockdown foi o último no confronto. Sob uma tempestade de golpes de Bentt, Duque visitou o chão 3 vezes em apenas 1 minuto e perdeu por regra dos 3 knockdowns. Ele não apenas perdeu o cinturão de 8 milhões de dólares, mas também viu suas chances de lutar contra Lewis irem para o espaço. A busca pelo dólar cumprido terminou em fracasso. No entanto, a juventude esportiva estava do lado de Morrison e ele conseguiu voltar com uma série de 3 vitórias em 1994. Um ponto de virada na vida de Duque foi a luta de julho contra Ross Purity, que futuramente infligiria a primeira derrota a Vladimir Klitschko. Tommy começou o combate com sucesso, atacando como de costume, mas no 6º round, Morrison sofreu um knockdown e mal resistiu até o 10º. Duque teve dificuldades para aguentar até o final do combate. O encontro terminou em um controverso empate. Tommy afundou em depressão e se afastou por meio ano. Falavam dele assim: Morrison é uma celebridade, uma verdadeira estrela, mas ele é um jovem que não sabe lidar com isso. Meus amigos me ligaram de madrugada e disseram: Ei, você precisa pegar seu cara. Ele apagou e está no chão. Nós chegamos lá, o pegamos e jogamos no porta-malas. Tommy gostava de passar tempo com amigos em clubes. Em qualquer evento local, ele era imediatamente cercado por garotas. O boxeador se vangloriava de estar envolvido com 10 mulheres ao mesmo tempo. Depois de se recuperar após 8 meses, quase sem treino, ele continuou nocauteando oponentes passageiros. Em junho de 1995, Tommy foi convidado para lutar pelo cinturão vago IBC contra Donovan Ruddock. Recentemente, o canadense era considerado um peso pesado de primeira linha, com um golpe intimidante que raramente deixava lutas nas mãos dos juízes. Durante o combate, ambos os boxeadores foram ao chão. Morrison no primeiro round e Ruddock com um poderoso uppercut no segundo. No 6º round, Ruddock caiu novamente. No mesmo round, ele sofreu 2 knockdowns em pé. Depois disso, o árbitro interrompeu o combate de acordo com a regra dos 3 knockdowns e registrou a vitória de Morrison por nocaute técnico. O golpe vitorioso foi um tradicional gancho de esquerda. Duque venceu mais 4 lutas e conquistou a luta dos sonhos com Lennox Lewis. Com 23 nocautes em 27 vitórias, o britânico era considerado um dos boxeadores mais técnicos da categoria peso pesado. Um ano antes, ele havia perdido o título do WBC e agora estava apenas buscando o cinturão de Morrison. No entanto, o ringue colocou tudo em seu devido lugar. Desde os primeiros momentos, o inglês dominou a distância. E com jabs potentes, não deixava Tommy se aproximar. O Duque gastava energia e tentava contra-atacar, mas no segundo round, a luta se transformou em um massacre, com um uppercut direto abalando o americano. Já no 6º round, Morrison lutava às cegas devido aos hematomas inchados e novamente foi ao chão. Ao se levantar do knockdown, ele tentou se recuperar no clinch e perdeu um gancho de esquerda preciso. Ao longo de todo o combate, o britânico acertou com força e precisão. Lewis manteve uma vantagem incontestável. Morrison mostrou ser um guerreiro e entregou o cinturão apenas quando o árbitro tomou a decisão por ele.
Para um lutador como Lennox Lewis, a derrota ainda não significava muito para o Morrison de 27 anos, mas uma notícia terrível que ressoou em fevereiro de 1996 encerrou sua carreira. Tommy foi diagnosticado com HIV, após o qual ele teve sua licença de boxe revogada. Depois disso, o garoto de ouro do cartaz americano começou a descer a ladeira. Álcool, substâncias proibidas e a prisão se tornaram a nova realidade de um lutador que há pouco tempo era comparado a Frazier e Tyson. Ele desapareceu por longos 10 anos. A história sobre a precisão e imprecisão do diagnóstico foi envolta em rumores e contradições. Em 2007, o mundo foi chocado pela notícia de que o diagnóstico antigo poderia estar errado. Novos testes deram negativos e Morrison, agora com 38 anos, acreditou que não estava doente e imediatamente recuperou sua licença de boxe. Quando ele retornou, terríveis implantes peitorais e uma aparência desfavorável chocaram os fãs. Tommy realizou 2 lutas profissionais contra novatos, ambas terminaram com suas vitórias. Ele também teve algumas lutas em ascensão no MMA realizadas em reservas indígenas. No final dos anos 2010, sua saúde piorou e ele finalmente deixou o ringue. 3 vezes casado, Morrison conseguiu manter bons relacionamentos com seus filhos que seguiriam a tradição familiar e se tornaram boxeadores. Os irmãos são novamente parecidos com o pai e herdaram um golpe devastador. Complicações da doença começaram a aparecer em 2013 e até o verão, Morrison não conseguia mais se mover sozinho. Tommy faleceu no primeiro dia de outono, aos 44 anos. No meio dos anos 90, Tommy Morrison tinha um mundo aos seus pés. Em seu currículo, o Duque acumulou 42 nocautes em 48 vitórias, perdendo apenas 3 vezes para boxeadores verdadeiramente dignos. Mas incapaz de lidar com a fama, o bicampeão mundial queimou sua vida como uma estrela do rock. E por hoje é isso, pessoal. Deixem seus likes se gostaram do vídeo, escrevam seus comentários abaixo e nos encontramos no próximo vídeo.